graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs. É sempre uma alegria poder estar falando com vocês para transmitir a mensagem do Senhor. É uma alegria, é um prazer e eu gostaria que o Senhor estivesse falando, é meu desejo que o Senhor possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. E para a nossa meditação, eu gostaria de pedir aos amados que abram suas Bíblias aí nas suas casas e acompanhem as leituras. E eu quero compartilhar a mensagem do Senhor que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4. Farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 14, mas trabalharei até o versículo 20. Vamos fazer uma oração. Amado querido Deus e Pai, nós estamos gratos ao Senhor por nos abençoar, por estar cuidando de nossas vidas. E o Senhor tem um cuidado especial com a Tua igreja, com Teus filhos amados. E é certo que o Senhor tem nos amado tanto a ponto de dar o Teu Filho amado Jesus Cristo, revelando o grande amor aos nossos corações e nos ensinando também a amar e a ouvir a Sua palavra e guardar no coração. Pedimos que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós e trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Assim te pedimos e oramos na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Leitura em Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador, a explicação da parábola. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito da parábola. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não vos entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Amados e queridos irmãos, o Evangelho de João Marcos, escrito aqui, ele fala do ministério de Jesus. Ele está falando dos grandes feitos do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério muito profundo, um ministério que chamava a atenção das pessoas de grandes massas. Jesus pregou em lugares pequenos, mas pregou também para grandes multidões. E os líderes religiosos da sua época não entendiam muito bem, por ciúmes e também por inveja, acusavam Jesus de ter demônio, pois o seu ministério público ele era um ministério de poder. O reino de Deus era chegado entre os homens, e esse reino era visto com poder e com autoridade na pessoa do Senhor Jesus.
E essa acusação era uma acusação muito grave, pois era uma blasfêmia. Eles sabiam muito bem que só poderia expulsar demônio o poder de Deus. As multidões cercavam Jesus e acompanhavam em todos os lugares por onde ele ia, a ponto de que eles não tinham mais sossego nem para comer e dormir. O contexto de Marcos 6, versículo 30 e 32, Jesus chama os seus discípulos após eles chegarem de um trabalho de evangelização e fala com eles para que eles então fossem a um lugar secreto para descansar. Esse texto revela o grande poder de Deus. O Senhor começa a partir daqui falar por parábolas, e parábolas ela tem um objetivo de ser como janelas para o povo de Deus, janelas abertas para falar ao seu povo eleito, mas como janelas fechadas para aqueles que não são do povo de Deus, aqueles que estão acompanhando apenas por curiosidade, apenas por interesses, para eles ficarem mais confusos. Dá esse entender aí no versículo 11 e versículo 12. Havia ali curiosos, interesseiros, a busca de milagres, alimentos. Eram também pessoas que estavam ali como espiões, amando dos religiosos, amando dos políticos, para que arrumasse algo para acusar Jesus, para tramar contra a vida de Jesus. Mas, querido, Jesus é o mestre por excelência. O seu ministério é como um enigma e também como uma lâmpada acesa. Para os seus eleitos, uma lâmpada acesa. Para as pessoas que procuram apenas por interesses pessoais, um enigma. A intimidade do Senhor, meus amados, é para aqueles que o temem, para aqueles que buscam o Senhor com inteiro coração, e Ele revela a sua aliança aos seus filhos. Amados e queridos irmãos, esta parábola, a parábola do semeador, é como uma chave mestra que abre o entendimento para todas as demais parábolas. Veja o que Jesus vai dizer no versículo de número 13, Marcos 4,13. Disse Jesus: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo, essa parábola, ela vai falar sobre o reino de Deus. E veja que daqui em diante ele começa a falar sobre o poder maravilhoso, os mistérios do reino de Deus. E eles deveriam entender essa parábola. Mas também nós podemos ver aqui que Jesus fala a parábola para a grande multidão, mas ele explica a palavra apenas para um grupo pequeno. Eu quero pensar com vocês sobre as diferentes reações à palavra de Deus. As diferentes reações à palavra de Deus. Quais são as diferentes respostas que as pessoas dão ao ouvir a palavra de Deus? É nítido que a palavra de Deus é a boa semente que está sendo semeada. Quando nós pregamos essa palavra, nós pregamos a todos e em todos os lugares. Mas encontramos vários tipos de pessoas, vários tipos de corações e reações diferentes à palavra de Deus. A primeira reação das pessoas aqui é de pessoas de corações endurecidos. Versículo número 4, Marcos 4, versículo 4, ele fala aqui a parábola e depois ele vai explicar no versículo de número 15. Veja o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aí o versículo 15 é a explicação. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Veja que corações endurecidos é como um caminho. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. A referência aqui é como um caminho, um trilho, porque quando ele jogava a semente no grande campo, semeava, e às vezes tinha um lugar que passava as pessoas ali, os trilhos. E é como um caminho surrado, é como um caminho endurecido por constante movimento de pessoas, e aquela semente ficava à deriva
do solo, ela não tinha uma condição de penetrar, porque o solo era endurecido. Um coração endurecido é um coração influenciado, é um coração que está desgastado, sofrido por várias opiniões, ele sofre várias... É um coração dominado por filosofias, literatura, pornografias, e a palavra vai dizer que é um terreno que Satanás domina. É um terreno que Satanás domina. Esse é o objetivo da explicação dessa palavra. Uma palavra que fica superficial. Não tem aprofundamento da semente e não vai frutificar. Corações endurecidos. Mas também a segunda reação à palavra de Deus aqui, ao ouvir a palavra de Deus, são pessoas displicentes. Versículo 5, versículo 6, vai falar do solo rochoso, que representa pessoas displicentes. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não se aprofunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí a explicação do versículo 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Podemos perceber pessoas totalmente displicentes. Solo rochoso significa um solo descuidado, é um solo que há pouca terra nele e a rocha por baixo. Então, a semente é lançada naquele solo e ela vai brotar, e ela vai crescer, mas ela não vai vingar. Por quê? O essencial vai faltar para essa planta, para a semente, para ela dar fruto, que é a água. Não tem raiz, não tem vínculo para se alimentar da água, não tem firmeza. Aqui representa pessoas que não têm um profundo conhecimento bíblico, que não mantêm um relacionamento com Deus. Eles até recebem a palavra, recebem a mensagem, mas não têm esse alimento diário com a água viva, que é o Senhor. Angústia, perseguições, lutas, sofrimento vem, e eles vão se escandalizar e vão murmurar contra o Senhor. São esse tipo de pessoas egoístas. Eles não têm raiz. O sol, o calor representa todo o sofrimento que virá, mas eles não vão ter firmeza. A terceira reação de pessoas aqui ao ouvir a palavra de Deus são pessoas de corações egoístas. O versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Aí o versículo de número 18 e 19 é a explicação. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Pessoas totalmente egoístas, que eles têm um interesse pelo evangelho, mas o evangelho que eles conhecem não é o verdadeiro evangelho. É um evangelho que só traz benefícios a si, bênçãos. Pessoas que querem as bênçãos do evangelho, mas não querem um compromisso com o evangelho. Não abre mão do materialismo, não está... o coração está apegado às riquezas, não querem renunciar ao eu. Ainda não morreu a carne. Eles querem sim, Jesus, as bênçãos de Jesus, mas não querem um compromisso com o Senhor, não entenderam o verdadeiro evangelho de Cristo. Cuidado, os cuidados do mundo, a fascinação, as riquezas, as demais ambições, é como os espinhos que vão sufocar essa semente, a palavra de Deus, e eles vão morrer. Não vão dar fruto. A palavra fica infrutífera. Há muitas igrejas, denominações pregando um evangelho apenas de bênção. Um evangelho que é falso. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo fala que a semente precisa, nós é comparado também como semente precisa morrer.
nossa carne precisa morrer para que nós possamos produzir fruto. Jesus vai dizer em Mateus 6 que é impossível. Nós não podemos servir dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro. O Senhor Deus, eterno Pai, Ele não aceita que nós sejamos amigos do mundo e amigo dele. Aqueles que se consideram amigo do mundo é inimigo de Deus. Em Romanos também, capítulo 12, versículo 2, vai falar que nós não devemos nos conformar com este mundo, com esse século, mas transformar pela renovação de Cristo nossas mentes. Nós não devemos tomar forma, o mundo não deve entrar para dentro das nossas vidas, dentro das nossas igrejas, mas nós devemos transformar pelo poder de Cristo. Josué também faz uma chamada à atenção ao povo de Deus, quando ele estava já na terra de Canaã, e dizia: vocês não podem servir dois senhores, vocês têm que decidir hoje a quem vocês querem servir, ou a Deus ou às riquezas. E Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, então, fez uma decisão correta, a de servir a Deus e abandonar os ídolos. Amados queridos irmãos, não deixamos os espinhos, o mundo sufocar e a palavra ficar infrutífera em nossas vidas. Que essas arestas, esses espinhos têm que ser tirados dos nossos corações, da nossa vida. A quarta e última reação de as pessoas que ouvem a palavra de Deus, essa é a parte boa que fala da terra fértil. Caiu em terra boa a semente. Versículo 8. Outro, enfim, caiu em terra boa e deu fruto e vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A explicação no versículo 20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Terra boa é um coração transformado por Deus, é um coração ao qual o agricultor, o Deus poderoso, ele prepara essa terra, esse coração, e se torna um coração fértil, um coração pronto. A palavra, ela encontra facilidade de penetrar o solo e germinar e crescer e dar frutos. Corações transformados por Deus. Ezequiel 36, versículo 26 diz: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Queridos amados irmãos, Deus é aquele que pode transformar os nossos corações, que representa o solo. Um solo duro, um solo difícil, um solo que não tem como produzir. Ele faz esse solo ser produtivo, ele nos dá um coração novo. Amados queridos irmãos, é interessante ver que o poder do agricultor no trabalho, na obra do Senhor. Quero concluir dizendo que as parábolas de Jesus são portas abertas, janelas abertas, para que os seus eleitos possam ouvir sobre o poder maravilhoso do reino de Deus. Jesus começa a ensinar as coisas do reino, porque o reino era chegado. E somente Deus pode revelar os mistérios do Evangelho. Veja que as parábolas aqui eram para revelar os mistérios do reino de Deus aos eleitos, mas para confundir os não eleitos, aqueles que procuravam apenas por interesses. A semente é a boa palavra de Deus que está sendo semeada em toda a terra. O semeador, é claro que aqui representa o Jesus Cristo como semeador, mas também a todos aqueles que pregam a palavra de Deus são representados como semeador, aqueles que são fiéis. Os solos são tipo de pessoas com corações diferentes. E o primeiro coração que nós vimos aí são um coração endurecido, um solo despreparado, inadequado para receber a palavra de Deus, aonde essa palavra não penetra e não germina para dar fruto. O segundo solo é o solo rochoso, até tem terra e nasce a semente, germina e nasce, mas não dá fruto porque não tem raiz, não tem uma vida devocional e não tem uma água viva para frutificar. E o terceiro solo aqui é os espinhos. As pessoas querem um evangelho apenas de bênção e as fascinações da riqueza, os cuidados do mundo, as ambições sufocam, é como espinho que vai matando essa pessoa e ele não frutifica e não dá fruto. A terra boa, por fim, é os corações dos eleitos, amados.
aquele que Deus já preparou os seus corações, a palavra está sendo pregada e essa palavra encontra facilidade para germinar e frutificar. Essa pessoa se torna frutífera, cresce e dá muitos frutos. Que você e eu sejamos sempre pessoas cheias de vigor, de frutos. Nós queremos cantar um hino que está no hino de número 2, né? Vamos cantar o hino de número 2 e orar ao Senhor. Pode acompanhar na sua Bíblia, abrir no inário, hino de número 2, por favor. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Oremos, amados. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado e querido Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, dedicamos as nossas vidas e consagramos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa trabalhar profundamente em nossas mentes e corações e que a sua palavra, boa semente, possa encontrar um coração limpo, um terreno pronto a germinar para que nós possamos dar frutos e muitos frutos. Faça do teu povo um povo produtivo, um povo que está sempre com o coração limpo. Limpa-nos, purifica, Senhor, e nos abençoa, hoje e sempre. Oramos pela nossa nação, pelas nações e pedimos a bênção do Senhor, o governo do Senhor nessas nações, que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração da nossa liderança deste país, mudando as suas mentalidades para que esse povo, essa terra seja sarada. Pedimos, ó Deus, assim, por toda a tua igreja, hoje e sempre oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim vos abençoe, amados, e dê graça sobre graça, que vocês possam crescer. Que o Senhor possa levá-los a amar e desfrutar da sua graça todos os dias. Se precisarem de nós, em qualquer coisa, pode ligar para nós, que nós estamos prontos a servi-lo. Mas mesmo assim nós estamos interessando por vocês, nós estamos andando por aí, saindo e vendo a necessidade daqueles que são mais idosos, para que nós possamos dar assistência a eles também. Mas seja quem for que precisar, pode nos procurar a qualquer hora, a qualquer momento, que estaremos prontos a servi-los. Que tenham uma boa semana, meus queridos amados irmãos, que o Senhor os abençoe, hoje e sempre. Amém.